Estamos aqui de volta com mais um programa É Tudo Questão de Atitude. E a entrevista de hoje é viva, porque eu vivi o que eu vou falar agora. Eu não sei se você já teve problema com isso, mas eu sempre, desde criança, tive muito problema com o meu peso. Eu achava que eu era gorda, que eu não era bonita. E quando eu vim para a TV, eu via mais ainda, de mim e de outras pessoas. A TV engorda, você tem que emagrecer. E o interessante é que teve uma pessoa que me ajudou a superar essa fase de uma maneira incrível. Ela é nutricionista, formada, uma pessoa maravilhosa como profissional. E eu nunca vou esquecer, num dos atendimentos dela, ela falou assim, traz uma verdura que você gosta. E aí, eu trouxe uma couve. E quando ela pediu para que eu tocasse na couve e que eu entendesse as propriedades da couve e as ramificações da couve, ela falou para mim, são como o nosso pulmão. Então a couve é uma verdura muito importante para a respiração, para o nosso sistema respiratório. E eu comecei a perceber que a Bianca era diferente como profissional da nutrição, porque geralmente muita gente vê hoje em dia de passar receita e de passar uma dieta alimentar. E não é isso. O que a Bianca veio hoje falar pra gente é muito mais do que isso. É como você se conectar com a sua essência, com quem você é. Eu não posso te dizer que eu já sei tudo isso. Eu estou nesse processo de transformação. Mas essa moça me ajudou muito. Pode se apresentar, Bianca. Obrigada, Sandra, por estar aqui, por poder compartilhar com as pessoas, né, sobre a questão alimentar, que hoje em dia existe uma dificuldade tão grande para a pessoa ter um hábito, adquirir um hábito alimentar saudável, né? Então, eu trabalho com a nutrição há mais de 20 anos, eu sou formada há 28 anos em nutrição pela UFRJ, estou na 3ª pós-graduação em nutrição clínica funcional e também tive uma formação na parte antroposófica e todo esse conhecimento e a busca do ser humano por minha parte, de uma busca mais profunda, de entender o comportamento humano diante do alimento, é o que foi me transformando, eu mesma me transformando e tendo mais um know-how, mais ferramentas para ajudar as pessoas nesse grande desafio que é a mudança do hábito alimentar. Bianca, quando a gente fala de hábito alimentar, né, eu falo por mim, meus pais tentaram fazer o que puderam por mim. E ao mesmo tempo, realmente a nossa alimentação não era saudável, porque tinha muita fruta, tinha muita verdura, mas tinha Coca-Cola, tinha chocolate. Então a primeira pergunta que eu te faço é isso, né? Como ir contra isso na sociedade? Como você ensina uma criança ou o teu esposo a se alimentar de uma maneira saudável, sendo que assim, o assédio, né, é muito grande? Isso, o assédio ele está cada vez maior. Dentro da nossa casa, não apenas mais pela própria televisão, mas através dos celulares, de um notebook, de um computador, fora da nossa casa, através mesmo dos outdoors que existem, né? Quando a gente vai no shopping, toda a oferta de lanchonetes, de restaurantes que tem no shopping é um convite a comer alimentos que são mais processados, ultraprocessados. Então a gente está numa ilha cercada de fast foods, de alimentos no próprio supermercado, de ultraprocessados. A maior parte dos mercados oferecem isso para a população. E o que a gente faz realmente diante dessa situação, né? É uma realidade, mas não dá para fugir dessa realidade, não dá para ir contra essa realidade. Então a gente precisa, como ser humano, resgatar a nossa própria natureza, que é humana. E aí, esse é o grande desafio, porque, por exemplo, os nossos pais, eles vieram de uma cultura alimentar diferente do que a gente tem hoje. Certo? Sim. E os nossos avós, mais ainda, e os nossos bisavós e tataravós, ou seja, os nossos ancestrais, eles tinham uma conexão com o alimento totalmente diferente que existe hoje. Então, e hoje a gente tem uma conexão distante do alimento, porque são os alimentos que
foram transformados e que não alimentam de verdade o nosso organismo. Então a gente precisa resgatar essa relação com o alimento, para a gente poder ajudar, né? Por exemplo, a própria mulher, dentro de uma família, ajudar o seu esposo, ajudar os seus filhos, a mulher que mora com os pais, ajudar os seus pais, ajudar a essa família a entrar numa conexão com o alimento, desde o momento que você vai planejar o que você vai comprar para dentro de casa. Gente, você que está nos ouvindo, é incrível isso que a Bianca falou e verdadeiro, porque nós, mulheres modernas, perdemos essa conexão, porque a gente tem que trabalhar, a gente ajuda o marido em casa. Então, quando eu passei, né, por essa fase do tratamento com a Bianca, foi incrível porque ela falava assim, olha, na hora que você for fazer o arroz, na hora que você for lavar o arroz, toca no arroz, toca no feijão, veja a espessura da cenoura. E eu nunca tinha feito isso, realmente, porque sempre a comida está pronta, porque a gente trabalha. Então, foi uma riqueza poder de novo viver isso, né, Bianca? E essa conexão é muito forte, afinal, somos todos da natureza, né? Exatamente, Sandra. A gente faz parte, nós somos a natureza também. Tanto que o nosso organismo funciona, ele está sempre na busca de um equilíbrio. E esse equilíbrio, seja de uma composição corporal, seja de uma atividade bioquímica celular, seja também dos próprios elementos da natureza que existem dentro do corpo humano. A natureza humana, ela tem o elemento terra, ela tem o elemento água, ela tem o elemento ar, ela tem o elemento fogo. E os alimentos também têm esses elementos. Ai, deixa eu só dar uma pausa. Um dia eu fui fazer um tratamento com a Bianca e ela foi me atender e ela falou assim, você hoje vai fazer comida e vai botar bastante tomilho. Aí eu falei assim, mas por quê? Eu disse, você tem que botar o pé no chão, na terra. E o interessante, Bianca, é que você sabe que eu senti, eu estava viajando naquela época com vários sonhos, e ela falou, coloca tomilho na sua alimentação. E eu senti realmente, né, que a gente perdeu completamente o conhecimento sobre essa conexão. Apesar que antes de te entrevistar, ontem por coincidência eu estava lendo um texto dizendo que nunca no Brasil teve tanta gente preocupada com a alimentação como antes. As pessoas estão se preocupando. Então isso também é uma tendência das pessoas estarem um pouco preocupadas com tanto industrializado, com tanto refrigerante? Sim, é uma tendência, até porque os estudos científicos que estão mostrando a relação forte que existe entre hábitos nocivos alimentares com o desenvolvimento de doenças crônicas não transmissíveis, doença cardiovascular, resistência insulínica, diabetes, enfim, o próprio câncer. Existe uma relação científica já comprovada nesse sentido. E isso está cada vez mais sendo divulgado na mídia. Então as pessoas estão tendo acesso que esses alimentos que a gente está comendo aí no dia a dia precisa dar uma freada, porque dá problema, e dá problema sério. A maior causa de morte no mundo inteiro é preenchida pelas doenças cardiovasculares. Enquanto a gente está aqui conversando, quantas pessoas estão morrendo por problema cardiovascular? E isso foi uma das... Um dos marcos na minha vida profissional, quando eu decidi sair da assistência de CTI, que eu trabalhei durante alguns anos em hospital e dentro de CTI, e que eu via cada vez mais as pessoas contraindo problemas cardiovasculares, e isso já naquela época, antes de 2000, já existiam evidências científicas dessa relação. Foi quando eu mudei para a prevenção, para trabalhar. Vamos, pessoal, acordar e prevenir essas doenças através dos alimentos. Sim, e você sabe que a Bianca me falou isso agora, e você sabe que você que assiste o programa É Tudo Questão de Atitude, eu sempre falo de um livro, né? Dou uma indicação de um livro. E tem um que eu fiquei impressionada, Bianca, foi um dos melhores livros que eu já li, tá? Como Tratar Doenças Autoimunes. E o médico, né, a pessoa que escreve esse livro, ele fala realmente como a farinha está contaminada, tudo aquilo que você está me falando há alguns anos já. Ele diz aqui que teve gente que ficou, alguns pacientes deles ficaram 6 meses sem comer alguns tipos de produtos processados com a farinha, e mudou completamente todos os exames, de sangue, de urina, de fezes. Eu falei assim, gente, mas não é possível que o alimento interfere tanto. E foi com a Bianca que eu aprendi que você é o que você come.
Se você come uma comida muito pesada, no outro dia você tá ruim. E se você come comida leve, eu lá em casa eu brinco, porque eu tenho criança, eu falo, a comida que o Papai do Céu fez e a comida que o homem fez. A comida do Papai do Céu é outra coisa, né, Bianca? A gente fica muito mais fortalecido, porque a alimentação natural é vida, né? E eu tinha uma crença muito ruim que a alimentação natural era salada de alface com tomate com um pouquinho de sal e azeite. Gente, cada coisa maravilhosa que a Bianca ensina a fazer. Cada alimento incrível que ela ensina a fazer, porque daí você acaba com essa crença de que a alimentação saudável é ruim. A gente aprende isso na mídia, em casa, na escola, que a salada não é boa, que o que é gostoso é o pão, é o macarrão, é o doce. Então, é lenda. Depois que eu conheci a Bianca, eu vi que não é tanto assim, não. Eu vou para um rápido apoio cultural e já volto. Você que está nos assistindo, o programa É Tudo Questão de Atitude hoje está falando da saúde física do ser humano, da saúde nutricional, da nutrição essencial do ser, que a Bianca Gervasi há muito tempo já faz. Ela trabalha há 28 anos, ela é formada há 28 anos em nutrição. E o interessante é que, quando eu comecei a fazer meu tratamento com ela, ela falava para eu fazer suco de salsão com maçã e com cenoura. Eu disse, meu Deus do céu, o que é isso? E você sabe que eu acho que eu nunca te contei isso. Quando eu tomava com mais frequência, as crianças falavam, mãe, você tá tão leve hoje, você está feliz, você não tá brava, não tá nervosa. Como isso interfere tanto, Bianca? É inacreditável, né? Como interfere tanto? Interfere porque a gente faz parte da natureza. Então, quando nasce um ser humano, nasce uma individualidade. Todos nós somos únicos, não existe uma digital igual no mundo. Nasce uma individualidade bioquímica que é compatível com a individualidade fisiológica, que é compatível com a individualidade imunológica e é compatível com a individualidade alimentar. Então, o que acontece? Quando você chega e você começa a se alimentar com alimentos de verdade, alimentos que a própria natureza produz para a gente vai recapacitando as funções dos nossos órgãos e levando através dos alimentos para os nossos órgãos uma vibração bioenergética do alimento. Quando você fez aquele suco que eu te passei da cenoura com maçã e salsão, né, ou aipo em algumas regiões do Brasil, a gente está trabalhando determinados órgãos para poder despertar o próprio funcionamento deles, além dos nutrientes tão maravilhosos que são veiculados pela cenoura, pela maçã e pelo salsão, além dos fitoquímicos que são veiculados na cenoura, no salsão e na maçã. Então, isso traz uma harmonia, isso traz uma vitalidade para o nosso organismo. Então, o que você percebeu nessa leveza não é uma leveza de ficar com o estômago vazio. A gente ainda tem essa cultura de comer muito para se sentir cheio, pesado, né? Mas a gente precisa reaprender a se alimentar. A gente precisa entender, quando eu falei de compatibilidade, a gente precisa entender que a gente nasceu para viver. E esse viver, o que eu vim fazer aqui na Terra, eu preciso desse corpo físico. E esse corpo físico eu preciso que ele esteja funcionando, que eu esteja com uma memória boa, bem concentrada, as crianças no próprio aprendizado, que o meu coração, meu pulmão estejam funcionando bem, os meus órgãos digestivos, a minha eliminação, excreção, as minhas articulações, os meus músculos. Eu preciso do organismo funcionando. E para ele funcionar, a gente esqueceu que é através da comida, do que a gente se alimenta. Não tem outro jeito, né? Não tem outro jeito, não é através de medicamento. A não ser, claro, quando a pessoa já tem a doença instalada, o medicamento vai ter a sua indicação com o médico, que é o profissional formado para isso. Porém, o que a gente pode fazer para o nosso organismo? Dar saúde. E a saúde que a gente chega no final do ano, deseja para todo mundo saúde e pede nas suas crenças a saúde. Mas o que você,
como o ser humano faz para adquirir saúde? Gente, que delícia ouvir a Bianca falar. Eu acho que eu não paro mais, Bianca, porque é verdade. É o título desse programa, é tudo questão de atitude. É óbvio que se você quiser rezar, orar, é evidente que pode de alguma maneira te aliviar, né, de alguma preocupação que você tenha. Agora, realmente, para ter saúde, são as suas atitudes, como Exatamente. Você se alimenta, a quantidade de atividade física e como você faz. Isso é muito... A água, que é fundamental, se somos 70% de água, por que não nos alimentarmos muito através do líquido, né? Eu te confesso que eu aprendi com a Bianca que é um processo. Eu sempre quis amanhã ter uma dieta saudável, 880, era muito ruim ou boa demais. E o incrível é isso, como que a gente quer ter uma vida saudável, uma saúde nutricional, física saudável, se a gente não faz a nossa parte, se a gente não tem atitude. Então, é muito delicado isso. A Bianca poderia ficar 2 horas falando aqui, tem assunto para mais até. Só que ela oferece workshops, cursos, treinamentos, e eu já participei de vários, tanto físico, assim, na prática, dela fazendo os alimentos, como na teoria. E eu queria, Bianca, agora no finalzinho desse programa, que você falasse um pouco sobre isso. Você tem algum curso que está aí à vista para as pessoas de Campinas, Valinhos e região poder participar? Sim, tenho sim, Sandra. Bom, eu tenho meu consultório no Espaço Alma Sagrada, aqui em Campinas, onde eu atendo um consultório, a Arte de Nutrir, que é a nutrição essencial do ser. Dou palestras também lá na Alma Sagrada, dou os workshops, dou as oficinas de culinária saudável, e o próximo que vai ter agora vai ser no dia 15 de setembro, pela manhã, sobre a arte de nutrir nossos filhos. É um sábado, Bianca? Vai ser um sábado, tá. Pela manhã. No dia 26 de setembro vai ter uma palestra sobre nutrição e antroposofia. Em outubro, a gente vai estar fazendo um workshop no sábado, dia 27 de outubro, sobre a introdução alimentar de bebês à luz da antroposofia. E assim, todas essas atividades no Facebook, Alma Sagrada, no Instagram, Alma Sagrada, ou no meu próprio Facebook, Nutrição Essencial do Ser, Bianca Gerbassi, no meu site também, vocês podem estar se atualizando com toda essa programação. E eu queria fechar, Sandra, quando você até falou agora dessa questão de atitude, que é assim delicado realmente para as pessoas. As pessoas, elas pensam que têm consciência alimentar. A gente só vai ter consciência alimentar quando a gente vive o bom e o mal do alimento. Porque vai existir um desgaste, uma comunicação entre a mente e o corpo. Porque enquanto eu sei que comer saudável é bom e tudo, mas eu não consigo viver isso, porque só está no mental. E isso é teórico, isso passa. A arte de nutrir, esse trabalho que eu desenvolvi ao longo de todos esses anos, eu trabalho com ferramentas na forma de um tratamento para que o que está no campo mental, ele aconteça em todo o organismo. Então eu preciso viver um hábito alimentar saudável, não só pelo meu conhecimento, mas fazendo sentido para mim e abrangendo esse sistema também metabólico locomotor. E aí sim eu vou conseguir ter mais chances de fazer essa mudança, essa transformação, como você muito bem falou, que precisa ser um processo, um passo de cada vez, não é da noite para o dia, para eu poder me nutrir de verdade. Gente, e assim, não é fácil, tá? É o que eu falo. Eu posso falar por mim, porque eu estou passando por esse processo, por esse tratamento com a Bianca. Não é fácil. Você mudar o que desde pequenininho você ouviu em relação à sua alimentação, à sua atividade física ou à sua estrutura física é ruim, marca, muita coisa marca, mas é importante. Porque, como a Bianca falou, que eu achei sensacional, né? A maneira da gente existir no mundo é através do corpo. E tá
tantas pessoas adoecendo, né, Bianca? Esse livro abriu minha cabeça. Crianças e com adolescentes. diabetes. E essas doenças de cardiovasculares, diabetes, o câncer, que antigamente acontecia depois de 60, 70 anos, veio migrando para ir para a faixa dos 50, 40, 30, e hoje a gente está com adolescentes e crianças cada vez em número maior com essas doenças metabólicas. Então, a gente precisa realmente ajudar em casa a rever esses hábitos dentro de casa. E aí, em função disso que eu estou oferecendo essas palestras e esses workshops para os pais, para as crianças, eu vou ter um grupo terapêutico de pais para aprender a educar os seus filhos na alimentação, e vou ter um grupo terapêutico para crianças e jovens adolescentes, de uma forma, né, naquela faixa etária, para eles aprenderem a se alimentar. Gente, que bacana isso. Muito legal. Eu quero participar. Muito legal. E a gente sabe que é um desafio. Eu vivo isso, inclusive, na minha casa com as crianças, né? Tem toda hora falar, olha, mas esse tipo de alimentação não é boa, troca por esse. E é importante a gente ir se preenchendo com esse conhecimento alimentar. Sim, e existe uma dificuldade muito grande para fazer essa mudança por conta dos sabores. Os ultraprocessados, ou eles são muito doces ou são muito salgados. E aí a criança, acostumada a viver isso, ela não tem a abertura de experimentar os outros paladares. E aí ela só vai buscar o muito doce e o muito salgado. Tem como reverter isso. Tem como reverter isso, hein? Escuta, é só questão de atitude. Tem alguns programas que eu faço que parece que tem 1 hora, tem outros que parece que tem 5 minutos. O de hoje parece que foram 5 minutos e já passaram. Mas eu te espero no próximo, tá? Até lá!